Ouvindo bem aí atrás? Belezinha? Tá entendendo? Não tá dando eco nada? Então tá jóia. É muito bom estar aqui junto com vocês, adorando o Senhor. Salmo número 1 diz que o homem que ama o Senhor, o homem que está na presença de Deus, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. No passado, os sacerdotes e alguns homens lá, os levitas, alguns sacerdotes, andavam com... Vocês sabem o que é filactério? Filactério é como se fossem umas caixinhas que tinha dentro um papelzinho, naquela época não era papel, escrito a lei do Senhor, e eles andavam com elas penduradas no seu corpo. Hoje nós não precisamos mais disso, porque o Senhor colocou no nosso coração uma palavra, amém, irmãos? Hoje a palavra de Deus está dentro do nosso coração. E quando nós meditamos na palavra, seja ela no Velho Testamento ou no Novo, eu fico triste quando alguém fala assim, o Velho Testamento passou. Não concordo com isso. Que o plano de Deus maravilhoso para o homem é de Gênesis a Apocalipse. Embora no Velho Testamento tem muitas coisas que é uma sombra do que viria depois, uma sombra da realidade, mas Deus ele está na sombra e está na realidade, amém, irmãos? Deus ele é poderoso. Imagina você, se você olhar uma sombra de uma árvore, você consegue dizer exatamente como é essa árvore? Não, mas você tem uma noção. Mas quando você olha para a árvore, estou dando um exemplo, viu gente? Você enxerga detalhes que a sombra não mostra. Mas a sombra te dá uma ideia. Então eu amo a Bíblia toda. Ô Zé Roberto, até a lei. Não que a lei me salva, ela não me salva, que me salve a graça, amém, irmãos? Mas quando eu olho para a lei, eu vejo que Deus pensa de certas situações que o homem vive ou que está dentro dele. Eu não vou correr atrás da lei, eu não vou fazer circuncisão, eu não vou matar um cabrito para oferecer em sacrifício, como está na lei, mas ela me mostra o que Deus pensa, o que Deus quer, qual que é o plano de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E eu amo a Bíblia toda. E hoje eu quero ler com vocês uma passagem bíblica, lá no Velho Testamento. Graças a Deus. O tema da mensagem hoje, valor da presença de Deus. E eu quero pegar alguns pontos da palavra de Deus. Tem muitos, é lógico, não dá para almoçar todos aqui. Os encontros que os homens de Deus tiveram com Deus e chegaram bem perto de Deus. E muitas coisas aconteceram na vida daqueles homens. Muita coisa mudou. Esse encontro que esses homens teve com Deus. Mas eu quero pôr uma passagem pouco pregada, pouco se fala sobre ela. Mas eu quero ir nessa passagem bíblica de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 17 e 18. Olha o que está escrito. O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado pelos filisteus e o povo foi massacrado. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também morreram, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado.
havia sido juiz em Israel durante 40 anos. Se eu fosse ler toda a história, ficaria muito longo. Então vamos nos colocar dentro do contexto. Israel, povo de Deus, tirado lá do Egito, já formado uma nação, com as leis, tudo certinho, tudo bonitinho, né? Com vários acontecimentos que Deus agiu na vida deles, principalmente nas guerras, nas batalhas. E Israel era assim, que era uma gangorra. Um dia estava lá em cima, outro dia estava lá embaixo. Um dia estava na montanha, outro dia estava no vale. Era inconstante. Israel era um povo inconstante. Para vocês imaginarem, eu tenho certeza que se vocês, ou um de nós, tivesse vivido o êxodo, a saída lá do Egito para sermos livres, se nós estivéssemos lá junto com o povo de Israel, se nós fôssemos um descendente da tribo de Levi, de Judá, de Naftali, e estivéssemos lá, com certeza, nós teríamos uma fé muito grande, porque o que Deus fez naquele caminho, o que Deus fez com aquele povo para libertá-los, foi maravilhoso. Mas, mesmo assim, tinha gente que se rebelava contra o próprio Deus. Tanto que tem uma família lá, Datã, Abirão, eu não lembro o nome do outro agora, Corá, foram engolidos pela terra porque eram rebeldes. A terra se abriu, se fechou. Então o povo de Israel vivia naquela gangorra. Fala assim para o seu irmão, fala para o seu irmão, eu quero ouvir. Você, fala alto, não é crente gangorra. Graças a Deus. E o povo de Israel vivia um momento ali, e tinha um tal de Eli, um sacerdote, que julgava o povo naquela época. Só que assim, tanto o povo, e principalmente os filhos deles, estavam totalmente distantes das coisas do Senhor. E aí o que aconteceu? Os filisteus começaram a atacar novamente Israel. E eles tinham por costume, e isso já fazia parte, eles levavam a arca da aliança para guerrear. Os levitas levavam a arca da aliança, eles ficavam num local e o povo guerreava contra os inimigos. O que era a arca da aliança? Era como se fosse um baú, até é bom você pesquisar, um baú feito de uma madeira muito nobre, que não se desgasta, toda coberta de ouro, e que tinha dentro dela o maná, que desceu do céu, as tábuas da lei e a vara de Arão. Bom, nós vamos entrar nesses detalhes aí. E essa arca, para o povo de Israel, significava a presença de Deus, representava a presença de Deus. Ou seja, era uma sombra daquilo que Deus queria fazer com o ser humano. Estava ali, a arca da aliança, um recipiente, ninguém adorava a arca da aliança. Porque nós não nos relacionamos com Deus através de uma matéria, mas através do nosso espírito com o Espírito de Deus. Então Deus não fez a arca da aliança para que o povo se relacionasse com Ele, mas aquilo representava a presença de Deus. E foram para a guerra, todo mundo, vamos assim, de qualquer jeito. Isso é muito perigoso, né? Foram para a guerra, e por causa dessa guerra, sempre constante, vamos levar a arca da aliança. Todas as vezes nós levamos, deu certo. Representando, nós vamos guerrear, mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, então, com certeza, a vitória é nossa. Tá? E por causa disso,
com toda a fé, com toda a força, com toda a euforia, foram para a guerra. Só que assim, o inimigo, você sabia que você tem inimigo? Deixa eu conscientizar você. Você tem inimigos. E não é inimigo físico. Satanás está rodeando você faz tempo, querendo abrir brecha, querendo entrar na sua vida. Todos nós vivemos isso. E Satanás, o que ele quer? Ele quer roubar aquilo de mais precioso que você já tem, que um dia você já adquiriu. Levanta a mão comigo agora, vai, por favor. Fala assim comigo. Nós temos a presença de Deus. E o que o inimigo quer fazer? Ele quer roubar, quer guerrear com você, roubar exatamente aquilo de mais precioso que você já adquiriu um dia. Porque é exatamente isso o trabalho do inimigo. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Eu não vou falar de matar e destruir, eu só vou falar de roubar hoje. Roubaram a Arca da Aliança. Morreu, foi uma carnice fina, morreu gente para tudo quanto é lado na guerra. Todo mundo perdeu, os filhos dele morreram. Os filhos dele, homens casados, levavam umas mulheres prostitutas para ficar junto com elas na frente da tenda da congregação. Olha o valor que eles davam para as coisas de Deus. E a maneira do inimigo roubar é exatamente essa. Quanto menos nós damos valor, quanto menos nós guardamos, um dia nós vamos perder. O povo de Israel tinha conhecimento do valor que tinha a Arca da Aliança. Ele sabia. Se você não sabe o que significa a presença de Deus na sua vida, pelo amor de Deus, irmão, busca saber. Busca ver na palavra de Deus o valor que tem isso na sua vida. Porque o que eu vejo? Eu vejo na internet, eu vejo nas pessoas. Acho que você também vê as pessoas tratando as coisas de Deus como se fosse algo comum. Eu vou até aproveitar aqui e usar uma frase que a pastora Flávia usou esses dias. Começa a se familiarizar, começa a ficar comum, repetitivo. Para com isso, gente. Nós somos o Senhor, nós somos do Senhor e nós temos vida em nós, amém, irmãos? Você tem vida em você. Deixa o Espírito Santo acordar, liberar essa vida em você, transformar a sua vida com a presença de Deus na sua vida. As atitudes que o povo tomava, não, que o povo fazia, mostravam que eles não davam importância para a presença de Deus. O que eles faziam, o jeito que eles tratavam as coisas de Deus, também, tanto faz como tanto fez. Eu acho interessante que quando você vai na frente de um juiz, eu não sei se continua assim, mas pelo menos na minha época era assim. Eu tinha que ir bem vestido. Mas o que tem a roupa a ver com isso? Não estou falando de roupa agora, não, pelo amor de Deus, não é nada disso. Eu tinha que ir bem vestido, bem trajado, eu não posso ir de camiseta cavada, não posso disso, não posso daquilo, por respeitar aquela autoridade. Eu só estou usando esse exemplo, viu, gente? Eu não estou falando de roupa aqui, não, pelo amor de Deus.
que o Senhor fala no seu coração, a roupa que você deve usar, está escrito na Bíblia lá, se você quiser eu te ensino, outros te ensinam, não é esse o ponto aqui. Mas é o respeito, a autoridade que está na sua frente. E aí o que acontece? Eles estavam tratando aquilo que simbolizava a presença de Deus de qualquer jeito. E quando não se dá valor, não se guarda. Você que tem um documento aí na sua casa, que prova que a sua casa é sua, tá certo que tem outros lugares guardado isso aí. Você está bem guardadinho no lugar, bem guardadinho? Você que tem documento, levanta a mão aí. Está bem guardadinho? Eu também tenho, está bem guardadinho lá. Que aquilo lá prova que é meu. Porque aquilo lá tem valor. Tem valor jurídico, tem valor em qualquer lugar, no cartório. Isso aqui, esse documento está aqui, prova que isso é meu. Tem valor, então eu guardo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Aquilo que eu tenho valor, aquilo que eu acho que tem valor, eu guardo. Numa caixinha, num envelope bonitinho. Eu não vou deixar lá na lavanderia, que de repente pode cair dentro da máquina de lavar. E aí como é que vai virar o documento? Então aquilo que tem valor você guarda. Mas eles perderam a arca. Não é? Perderam a arca. E quando falou dos filhos dele, parece que nem deve ter sentido um baque. Não, seus filhos morreram na guerra. Quando falou seus filhos morreram na guerra, ele não caiu da cadeira, caiu? Mas quando falou, perderam a arca da aliança, os filisteus levaram embora, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Porque ele sabia, ele entendia o valor, o significado que tinha aquela arca. Era um baú que se levava com varões. Tinha as pessoas certas para levar, não era qualquer um que levava não, naquela época. Ele sabia o valor que tinha. Quando isso aconteceu, ele levou o maior susto. Agora, aquilo que você tem, aquilo que você recebeu, quando você era pequenininho, amado irmão, uma semente que foi lançada no seu coração, valoriza ela. Ela é vida para você e vida eterna, amém, irmãos? A palavra que você recebeu, guarda. Não joga fora não. Não trata com desdém não. Nada nesse mundo e em todo o universo tem mais valor do que a presença de Deus em sua vida. Nada. Mas a rotina, o cotidiano, fica-se comum, fica-se normal. Perde-se a essência da adoração, perde-se a essência do valor, do compromisso, e faz a coisa de qualquer jeito. Você é raça eleita, amém, irmãos? Sacerdócio real, foi pregado domingo passado. O que você entende com sacerdócio real? Que é verdadeiro, que não é falso? Não, é sacerdócio que vem de reino, de rei. Você está entendendo? Um reino que está vindo por aí, que já está no meio de nós, que nós estamos já sendo treinados para viver ele. Você foi chamado para isso. Aquilo que se tem valor, tem que ser cuidado e guardado. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, olha o que está escrito. Interessante, né? Eu estou lendo aqui do valor que você guardaram. Olha o que Deus fala para Adão. Tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Aquilo era precioso para Adão e para Eva. Muito precioso.
Acho que Eva, quando viu a serpente lá, devia pegar um pedaço de pau e mandar na cabeça dela. Mas não, ficou conversando com a serpente. Né? Deixou-se levar. Adão, não sei onde Adão estava. Será que Adão estava pescando? Cadê o lindão? Está aí hoje. Tá. Será que ele estava pescando? Nós vamos orar, né? Deus abençoe o lindão lá. Né? Será que ele estava pescando? Dormindo, cochilando? Que não guardou, não cuidou do jardim? E muito menos daquela preciosidade que era a Eva que estava do lado dele? Ele não guardou. E foi isso que Deus estabeleceu para você guardar. Guardar é tomar conta, cuidar. Não vai estragar, eu vou cuidar. Eu não vou deixar, eu não vou perder isso. Não vou perder. Não vou deixar que ninguém roube de mim. E às vezes o sentimento, a emoção, os amigos nos levam longe, mas tão longe da presença de Deus, que a gente até esquece que a presença de Deus, e Deus ali, pertinho, a pessoa nem percebe Deus querendo trazer de volta. Toma decisões erradas, baseadas na emoção, no sentimento. Guarda aquilo que Deus te deu, e é exatamente aquilo que vai transformar a sua vida inteirinha. Inteirinha. Quando nós temos um valor, quando damos valor, nós guardamos. E é esse o ponto que eu quero, sabe, mexer, eu não, né, o Espírito Santo, quer mexer dentro do seu coração, da sua mente, da sua vida. Que valor que você está dando? O que é que tem mais valor do que a presença de Deus na sua vida? As festas, os amigos, o mundo. Gente, o mundo passa. A Bíblia fala que vai ser novo céu e nova terra. Tudo isso aqui não vai virar nada, vai ser tudo transformado. E eu e você, nós temos que ter o desejo de estar lá, junto, vivendo isso com o Senhor. Amém, irmãos? Isso é o que mais precioso que nós temos. Sua vida, 30, 40, 60 anos vai passar, vai virar pó. Você foi feito para virar pó. Você é pó, é barro. E fica correndo atrás desses sentimentos que você tem. Seja ele de revolta, de raiva, de rejeição, seja o que for. Joga fora e busque a presença de Deus. Oh, glória. Davi entendeu o valor. Tem lá outra passagem, que Davi, depois que foi para os filisteus sofreram muitas consequências. Manda embora de volta essa arca aqui, que só está dando problema para a gente. Ainda mandaram fizeram ratinho de ouro, tumores de ouro, para mandar de volta, porque os ratos, tumores, veio peste sobre os filisteus, porque os filisteus levaram a arca embora. Colocaram a arca do lado de um deus chamado Dagom. Coitadinho do deus Dagom, caiu no chão, quebrou o pescoço, quebrou os braços, quebrou as pernas, porque o nosso Deus é tudo, amém, irmãos? Nosso Deus acima de tudo. Colocaram do lado lá, vamos colocar aqui, não sei o que, Israel, acho que isso aqui é presente de Deus. Gente, caiu lá a estátua no chão, quebrou o pescoço, os braços e as pernas. E aí os problemas começaram a aparecer, porque ninguém sabia o que significava aquilo lá, um povo idólatra, um povo que não estava nem aí com Deus. Mandaram de volta. Davi ficou sabendo, precisamos trazer a arca para Jerusalém novamente. Aleluia, aleluia. Ele entendia o valor que tinha a arca da aliança. Ele entendia. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 2, não está aqui, mostra o interesse dele juntando o povo. Mais de 30 mil homens saíram do local e foram buscar a arca da aliança. Se organizaram, mas falharam. Sabe, irmãos, valorizar as coisas de Deus tem o jeito certo. Não é o meu jeito. Não é o seu jeito.
Não é o jeito de igreja nenhuma desse mundo. É o jeito que Deus quer. Não é como eu quero. Eu não preciso acrescentar e nem tirar. Porque a presença de Deus é suprema, meus irmãos. Basta apenas eu estar na presença de Deus. Graças a Deus. E aí se organizaram. Escuta, vamos levar. Colocaram num carro de boi, fizeram um carro novinho, fizeram uns boi lá, e vamos levar a arca. Oh, que beleza, e todo mundo em festa. Estamos trazendo a arca, a presença de Deus está voltando, todo mundo em festa. A carroça passou num buraco, a arca deu uma tombadinha, e um rapazinho chamado Uzá, que não seja você usar, foi lá e colocou a mão na arca. Morreu na hora. Ô, louco, Zé Alberto, a presença de Deus matou o cara, que negócio é esse? Eu não quero mais ficar na presença de Deus. Não, não é isso. É que Deus tem o jeito certo de fazer as coisas. E aí Davi ficou muito triste, e não sei o quê, puxa vida, Uzá, meu amigo, morreu, ele estava com boi. Não adianta boa intenção na presença de Deus, tem que fazer o certo. Jesus falou que aquele que ama Ele e obedece os mandamentos dEle, não é do meu jeito, é o que Ele falou. Estão entendendo, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que não está entendendo. Está entendendo, irmãos? Então o que acontece se Deus fala, para obedecer, fazer aquilo que Jesus fez, é isso que nós temos que fazer. Não tem que inventar moda. E nem inventar curvinha. Nós adoramos inventar atalho. O atalho é mais rápido, né? Deus tem o tempo certo, as coisas certas na hora certa. E aqui, na verdade, é o seguinte, era só os levitas que poderiam carregar a arca. Não precisava de carro de boi, não precisava de boi, nada, era no ombro. Só eles poderiam carregar a arca. Foram determinados por Deus para carregar a arca. E eles desobedeceram e levaram a arca de qualquer jeito. Esqueceram disso, esqueceram de ver, escuta, eu vou tratar a presença de Deus, vou trazer a presença de Deus, mas como que eu vou fazer isso? Deixa eu buscar lá, deixa eu ver, porque Deus deve ter falado. Se esqueceram disso. Ou seja, qualquer decisão que você for tomar na sua vida, qualquer uma, tem versículo que aprova que eu estou fazendo? Tem, então vou fazer. Tem versículo que reprova? Não vou fazer. Ah, mas tem coisa que a Bíblia não fala nada. Fico quieto, não faço nada também, que eu corro risco de errar. Então, como que Deus quer? Tá? Uzá morreu. O que Deus estabelece não pode mudar, gente. O que nós vivemos na graça hoje? Amar a Deus sobre todas as coisas, todas. E amar o seu próximo como a ti mesmo. Quando nós fazemos isso, nós morremos, a nossa carne morre. Então é isso que Deus quer, na graça hoje. Você percebeu que na graça ficou mais difícil o negócio? Ficou mais difícil. O compromisso é muito maior. Sabe por quê? Porque Deus deu muito mais. Deus deu seu Filho na cruz do Calvário por você e por mim. Pecador miserável, digno de condenação. Mas Ele deu mesmo assim, por amor a você e por amor a mim. Aí, por conta dessa situação, a arca foi parar na casa de um rapazinho chamado Obed-edom. Como dizia um amigo meu, quando ele contava a história, eu estava lá nada, foi 300 anos atrás, como é que ele estava? Né? Obed-edom. Está lá em Samuel, capítulo 10, capítulo 6, versículo 10 ao 11.
ficou na casa de Obed-edom. Diz a Bíblia que a casa dele foi abençoada e ele também. Vocês sabem quem que era Obed-edom? Quem que era Obed-edom? Quem era Obed-edom? Um filisteu. Nossa, Zé Alberto, um filisteu. Era um filisteu. Era um geteu. Ele era descendente do pessoal de Gate, uma das cidades dos filisteus. Gate é da onde veio Golias. Vai lá dar uma estudadinha na Bíblia, lá você vai ver lá. Agora, esse cara, esse filisteu recebeu a arca da aliança na casa dele, de bom grado, com alegria. O povo de Israel, o raça eleito, escolhido, estava tratando de qualquer jeito, mas ele não, ele recebeu na casa dele. Pode deixar, Davi. Com certeza era um filisteu ali convertido ao povo de Israel. Mas é um filisteu também que deve ter visto a história de que quando roubaram a arca da aliança, tudo que aconteceu lá na Filisteia, com os filisteus. Ele sabia da história. Então ele sabia, entendia, embora talvez nunca ninguém que chegou e ensinou direito para ele, mas ele entendia e sabia o valor que tinha a arca da aliança. E não podemos esquecer, né? Olha a palavrinha, aliança. Aliança. Recebeu a arca. Diz a Bíblia que 3 meses que ficou lá, a casa dele foi abençoada em todos os sentidos. O Obed-edom, um filisteu, está lá a história dele na Bíblia, em poucas palavras, mas deu para entender que o cara valorizou a presença de Deus, ou mesmo aquilo que representava a presença de Deus. Portanto, foi abençoado. Ele e a sua casa. Eu vou repetir para você, guarda bem. Foi abençoado ele e a sua casa. Porque ele deu valor para aquilo que representava a presença de Deus. Ele recebeu, ele abriu as portas. Ele podia falar, não, eu não quero aqui, eu não sou nem sou do povo de Israel. Hoje nós temos uma arca da aliança? Não. Como aquela, não. Aliás, como eu disse, que tinha na arca da aliança a lei, vamos assim dizer que é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. Tinha o maná, o pão que desceu do céu e alimentou o povo de Israel por 40 anos no deserto. E tinha a vara de Arão que floresceu. Deus mandou Moisés pegar várias varas e entregar, e escrever o nome de cada um, que Deus ia escolher uma das varas para ser o sacerdote ali, aquele que ia tomar conta, vamos dizer, da parte do sacerdotal, de toda a equipe lá, que ia cuidar da arca, do tabernáculo, aquelas coisas lá, aquelas coisas que eles adoravam a Deus, o sacrifício e tal. O tabernáculo talvez, não sei se já existia, teve que ver depois. O que acontece? Aí a vara de Arão floresceu. Só que o seguinte, ela estava seca, sequíssima. Sequíssima. Palavra de Deus, pão que veio do céu, e uma vara seca teve vida. Quando eu olho para isso, eu me lembro de alguém que tem muitas características, que hoje está no nosso meio. Quem que é? Quem será que
que tem a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é o pão que veio do céu e que traz vida para nós. O próprio Jesus, né? Ele não fala, eu sou o pão que veio do céu, tal. Não traz vida, não ressuscita. O próprio Jesus, hoje no meio de nós. E eu não quero fugir aqui da mensagem principal. O valor que nós damos para a presença de Deus. Sabe, irmãos, nós temos que medir isso a todo momento. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O que está escrito lá? Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. Eu não sei até quando Jesus vai bater na porta da sua vida, da sua casa, se é que ele não entrou ainda, pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui, né? Mas ele é insistente, porque ele quer entrar dentro, quer fazer parte. Interessante. Cearei com ele e ele comigo. Interessante, quando eu leio a Bíblia, dá a impressão de que tem redundância, né? Deus falando duas coisas no mesmo versículo, mas não é. Tem a parte dele e a parte nossa. Você consegue entender? Consegue perceber isso? Que são duas coisas diferentes. Tem a parte dele e a minha participação. Ele não vai sentar na mesa e ficar comendo e ele de braço cruzado. Eu vou comer com ele. Eu vou estar com ele. Tem a minha parte e a dele. E é assim que funciona, irmãos. Deus sempre quis ter você como parceiro, como alguém que anda junto, que vive junto, que faz as coisas junto com Ele. Essa é a única, não é a melhor, não, é a única maneira de dar certo, das coisas funcionarem, principalmente no sentido espiritual. Principalmente no lado espiritual, na questão de você estar realmente em comunhão com o reino da luz e não com o império das trevas. E é assim que funciona, é dessa forma. Eu vejo o amor de Deus, a graça de Deus, batendo na minha porta, batendo na minha vida. E com certeza, se Ele entrar, se você deixar ele entrar, se ele está aí dentro, eu tenho certeza que ele está colocando tudo em ordem. Amém, irmãos? Na minha vida ele está colocando em ordem. E eu dou glória a Deus por isso. Porque se dependesse de mim, eu já estava no inferno queimando já. E é maravilhoso ver ele colocando em ordem. Ele é o único, irmãos. Ele é o único que nós temos que deixar entrar na nossa vida. Ninguém mais. Não pode ter competição, ninguém pode competir com Jesus. Ele é o máximo, irmão. Ele é o top, Ele está acima de tudo, Ele é o único. E às vezes nós deixamos algumas coisas competir com Ele. E aí qual é o resultado? Não tem muito valor isso aí não. O inimigo quer roubar isso de você. E a hora que você estiver no chão, todo destruído, porque é isso que ele veio fazer, ele vai tirar sarro de você. Eu me lembro de várias experiências que eu vivi quando eu trabalhei no hospital. Pronto-socorro. A turma falava que eu era um enfermeiro muito bravo, e era mesmo. Era meio bravo, meio... Tinha uma postura meio carrancuda. Tinha que ter isso no meio que eu estava ali. Não era mal educada, não, mas era... Chegava de madrugada, as pessoas todas alcoolizadas, em coma alcoólico.
faltando um tantinho assim para morrer, um tantinho assim, ó. E nós desesperados, suava até dentro da língua, para tentar salvar o jovem de 12, 13, 14 anos ali, em coma alcoólico. E sabe o que o coleguinha estava fazendo? Deixa eu tirar fotinho isso aqui, vai mandar para a galera, não sei o quê. Tirando sarro do cara morrendo. Ah, teve um que saiu com supapos de lá. Eu empurrei e o policial estava junto também, já empurrou. Porque é demais, gente. E é isso que Satanás quer fazer com a gente. Derruba, pisa na garganta. Te enganei, seu bobo, sua boba. É isso. Quer roubar aquilo de mais precioso que você tem na sua vida, que é a presença de Deus. Você que está na presença de Deus, fique firme, faça tudo para não perder a presença de Deus, porque é isso que você tem mais valor. O resto é resto, o resto vai ficar tudo aqui. A sua vida de prazer, de alegria que você tem hoje, vai ficar tudo aqui, vai virar lixo, vai virar estrume, e é isso que você quer? Mas é isso que as pessoas estão buscando. E eu estou falando tudo isso para você entender que o mais precioso da sua vida é a presença de Deus na sua casa e na sua vida, dentro da sua casa. Agora estou falando da casa, viu gente? Casa entre parentes, família. É disso que eu estou falando. E estou falando de você, casa, morada também. Gente, vamos tomar atitude. Toma posição. Diga para o Senhor, diga para a sua família: eu quero o Senhor na minha vida. Independente do que você está vivendo hoje, fale isso para o Senhor e para a sua família, para as pessoas do seu lado. Eu quero o Senhor na minha vida. Cansei de ser enganado por Satanás, cansei de ser escravo de Satanás, porque ele vem e me engana. Eu cansei, eu quero vida, eu quero verdade, eu quero o pão que vem do céu, eu quero a palavra, eu quero a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que eu quero. Mesmo que você não está com vontade, toma essa decisão. A tua palavra no reino espiritual tem poder, e ela frutifica, porque o Senhor está ouvindo, e o Espírito Santo está ali, ó, querendo entrar no seu coração. A presença de Deus é o equilíbrio para que seja estabelecido o reino de Deus em nossa casa e em nós. Sem ela você não faz nada, meu irmão. Você pode ter bacharelado, ter mestrado, ter o que for na sua vida para você cuidar da sua família, mas sem a presença de Deus, fatalmente você vai falhar. Agora, como é que eu faço para cultivar essa presença, e como é que eu faço para guardar essa presença dentro da minha casa, da minha vida? Se entregar ao Senhor totalmente, porque na verdade é Ele que faz tudo. Só peço uma coisa para você: não atrapalha não, tá? Não atrapalha o Espírito Santo. Porque tem gente que acha que vai fazer isso e aquilo, vai resolver o problema, e às vezes não resolve, é o Espírito Santo mesmo que faz a obra. Mas pelo amor de Deus, pelo menos não atrapalha. Porque nós temos a tendência de querer atrapalhar o Espírito Santo mesmo. Estratégia, que estratégia, gente? Deixa o Espírito Santo agir. A nossa estratégia não vale nada. Nós vimos no Velho Testamento e no Novo quantas ocasiões, quantos casos que aconteceram, principalmente de guerra. Israel não tinha nada, era um exército misto, nada. Foram e venceram. Por quê? Quem que estava com eles? A presença de Deus. É esse o ponto. Agora, a maioria das vezes a presença de Deus não está porque nós não estamos valorizando ela. Porque se fosse pecado, ninguém estava com a presença de Deus aqui. Concorda comigo?
Embora nós temos que fugir dele mesmo, e o Espírito Santo vai nos dar força para fugir, exatamente isso. Mas às vezes é o valor que nós damos, é a substituição. O Satanás, ele adora substituição. Ele substitui tudo na vida das pessoas, inclusive a presença de Deus. Alguma coisa que dá prazer, ele vai colocar na vida da pessoa para ela viver aquilo. Gente, na hora que você está lá com o prazer, que inclusive é pecado, é o diabo roubando a presença de Deus. Era para você estar com Deus naquela hora. Era para a gente estar com Deus naquele momento. Na hora que estamos pecando, o Satanás está ali e nós estamos perdendo a presença de Deus. Então não nos damos valor. Não é a prioridade. Eu não sei o que é prioridade na sua vida, irmão. Pelo amor de Deus, eu não conheço a sua vida, mas analisa aí. Porque Deus quer, Deus está aqui e quer te abençoar com toda sorte de bênção. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É para sobrar. E eu estou falando na parte material e na espiritual, em tudo. Não estou pregando aqui prosperidade, que você deve buscar Deus para receber as bênçãos, porque até foi cantado ao contrário aqui, não é isso que eu estou pregando não. Mas Deus faz isso, com a presença dEle traz isso naturalmente, irmãos. Obed-edom não fez nada de especial, só recebeu, só colocou lá dentro e as coisas foram acontecendo. Mas ele valorizou, irmãos, ele não tratou com desdém de qualquer jeito. Com certeza ele limpou o lugar, ele colocou ali, ele separou. Aqui ninguém mexe, isso aqui é precioso, eu vou guardar isso aqui. Se for necessário com a minha vida, eu vou guardar isso aqui é precioso, é a presença de Deus. E as coisas foram fluindo, foram acontecendo. Um Obed-edom, cara, era um filisteu. É um improvável, né? É o descendente de Abraão. Todo mundo batia no peito quando falava. E Deus na casa, a presença de Deus na casa de Obed-edom, um filisteu. Olha como Deus trabalha, como Deus é maravilhoso. Só para refletir agora, eu quero ler um versículo. Eu gosto muito dessa passagem bíblica. Você que tem aí, agora eu quero que você... está aqui, ó. Quero que você abra na sua Bíblia para você acompanhar. No seu celular, não tem pressa não. Tem um tempinho ainda. Vamos refletir nessa passagem bíblica. Esse livro de Cânticos fala sobre relacionamento entre marido e mulher, entre esposa e marido. Então, é como se fossem alguns poemas ali, algumas coisas ali que eu acho muito interessante, porque fala sobre isso, e quando a gente fala sobre isso, a gente lembra do quê? Nós somos a noiva, amém, irmãos? Você é a noiva de Cristo, amém? E Cristo é o noivo. Só para você se situar aí, para você se localizar. Eu dormia, mas o meu coração estava desperto. Interessante. Quando eu vi meu amado bater a porta e chamar. Abra a porta para mim, minha amiga. Jesus se chamando de amigo, olha só que interessante. Minha pomba, minha perfeita, minha cabeça está molhada de orvalho e meu cabelo úmido no sereno da noite. Eu, noiva, igreja, respondi, olha só, presta atenção nisso aqui. Já tirei a túnica, vou ter que me vestir de novo? Reclamando, gente. Uma noiva reclamona. Isso deve ser chato, hein? Se uma mulher reclamona, deve ser chato o negócio. Já tirei a túnica, vou ter que me vestir de novo? Já lavei os pés, vou ter que sujá-los?
A noiva não tem que reclamar, a noiva não tem que murmurar, a noiva tem que confiar e abrir a porta para o noivo, amém, irmãos? Porque ele vai fazer o que tem que fazer e a noiva vai ser abençoada. Mas meu amado tentou destrancar a porta e meu coração se agitou. Gente, Jesus insistiu. O noivo insistiu, cara. Olha que amor. Ele insistiu, ele tentou abrir a porta para entrar, para ficar com ela. Mas a xaropona, a chatona, não queria sujar os pezinhos. Não queria pôr a túnica. Que nós sejamos uma noiva que recebe a Cristo a todo momento, que aceita e valoriza a sua presença em qualquer situação, com túnica, com o pé sujo ou não, mas nós temos que estar na presença de Deus e receber o grande amor que Ele tem por nós, e aquilo que Ele quer fazer na nossa intimidade conosco, amém, irmãos? Você é noiva de Cristo. Chatinha, né? Exigente. Nós temos que render-nos aos pés do Senhor, render-nos da presença de Deus. Só isso. É isso que você tem que fazer. E Deus vai fazer tudo que for preciso fazer. E Deus vai agir em todas as áreas das nossas vidas. Como já foi dito aqui, larga o controle, meu irmão, minha irmã. Larga o controle, joga fora. O Senhor sabe tudo. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê que o Senhor pode todas as coisas, diga amém. Nós somos a igreja que vamos ver isso. E o Senhor vai fazer o que com a igreja? Ele vai cuidar da noiva, vai cuidar da igreja, para mostrar para o mundo e para o universo: olha a minha noiva. É isso que o Senhor quer. Então, amado irmão, para finalizar, o que será que nós estamos fazendo ou deixando de fazer? São duas perguntas. O que fazemos ou deixamos de fazer que não valorizamos a presença de Deus? Porque Ele está na sua casa. Você já não convidou Ele para entrar na sua casa? Diga amém. Quem convidou? Levanta a mão. Quem já convidou para Ele entrar? Fala, gente, você já convidou, tem certeza disso, para Ele entrar na sua casa. Então que realmente Ele venha fazer morada ali eternamente. Amém? Graças a Deus.